É isso aí, pessoal. Depois de toda a introdução que a gente deu, a palestra de inicialização do carro, a instalação dos acessórios, as cabeças, no caso desse aparelho, ele é um aparelho de alinhamento com 4 cabeças. As cabeças são essas garras que vão nas rodas. Utiliza o sistema de alinhamento 3D. O carro é erguido, ele é içado por um elevador pantográfico, que é muito bom, por sinal, para fazer alinhamento. O scanner faz a leitura das cabeças, joga na tela. Quando você levanta, as rodas automaticamente se mexem e o sistema é congelado. Ele congela com as informações que estavam no chão do carro. Aí vou mostrar as diferenças do alinhamento convencional. Nessa tela, nós estamos posicionando toda a parte do alinhamento traseiro do veículo, tá? Então, na figura abaixo, é demonstrado aqui a parte de convergência e divergência. O que é a convergência e divergência? Na verdade, isso é a explicação mais mínima, mais básica para um alinhamento. Porque quando a pessoa fala, meu volante do carro está torto, meu carro está desalinhado, o alinhamento do carro, ele começa pelo alinhamento das barras dos braços axiais, que é da caixa de direção. Todo carro possui isso aí. E esse alinhamento, ele é composto pela medida da convergência ou divergência, que é o quê? Aproxima da tela para mim, por favor. Na convergência, é como se você olhasse o carro de frente e as rodas do carro, elas se encontrassem numa linha imaginária. E a divergência é como elas divergem. É como se elas se separassem numa linha imaginária. Então, o que acontece? Quando o carro está rodando com a roda muito divergente, que é a falta de alinhamento, ele começa a comer o pneu na borda do pneu. Tá? Consumo excessivo de pneu. Quando está divergente, ele consome por baixo, a parte de dentro do pneu. E não é só esse tipo de alinhamento que se faz no carro. Na verdade, o alinhamento de direção que as pessoas imaginam, essa é a parte mais simples do carro. A parte mais complexa começa a ser quando você começa a olhar a cambagem. Que aí é onde entra a explicação mais técnica. Eu já ouvi vários programas de televisão do setor automotivo e até influencers famosos, aí, pilotos, dando uma informação que não é muito correta, ou eles se equivocaram na forma de falar que não existe a cambagem de carro, a regulagem da cambagem. Ela existe sim. A cambagem de carro e o caster, ela existe e existe regulagem também. O que acontece é que alguns carros, a sua concepção de fabricação, não é possível atingir essa cambagem por meio de regulagem. E aí você precisa fazer a substituição de amortecedores, bandejas, quadro de suspensão, que eu vou mostrar aí para vocês. É um vídeo um pouquinho demorado, porque a explicação ela é passo a passo. No caso de uma Porsche dessa, que é um carro de luxo, a gente usa braços, são bandejas, que aquelas já são dimensionadas com a medida da cambagem correta de fábrica, o braço axial junto com o terminal de direção, onde tem a regulagem da convergência e da divergência. Agora vamos aqui para a parte traseira, onde começa a parte mais complexa. O quanto é importante o alinhamento de um carro esportivo? Ele é 100% importante, cara. E ele é 100% essencial, até mesmo para a potência do carro. Porque assim, existe uma frase da Pirelli, que é, potência não é nada sem controle. Isso é verdade. O que acontece? Quando você vai despejar potência num carro, se você não tem a cambagem bem definida e o alinhamento bem definido, bem projetado, bem calibrado, o carro ele perde aderência, ele pode jogar para um lado, para o outro, patinar, escorregar o pneu, comer mais o pneu por dentro ou por fora. Tá? Então, para quem fala que não existe regulagem de cambagem, está aqui. Vou mostrar. Aqui é um parafuso, ele é escalonado, tá? Com medidas, você vê que ele é fora de ângulo, ele é fora de centro, por quê? Com a regulagem desse parafuso, você vai puxar a roda para fora ou para dentro. Aqui a gente estaria mexendo na divergência ou convergência da roda traseira. E a outra regulagem é aqui também um outro parafuso escalonado, tá? Onde a hora que você começa a girar, movimentar o parafuso, você vai estar automaticamente influenciando na cambagem do carro. Então, desmistificando, abrindo a caixa preta da geometria de direção, existe regulagem, é possível alterar a regulagem para mais ou para menos num aparelho como esse que a gente tem. Tá? Agora eu vou mostrar para vocês aonde não é possível, onde às vezes o pessoal equivocadamente disse que não existe cambagem. A gente vai pegar um carro com sistema de eixo rígido, aqui a Porsche é uma suspensão independente marca Pearson nas 4 rodas. Aqui no caso é um eixo semi-rígido. Tá? Por que semi? Apesar dele ser ligado e parecer que é rígido,
ele tem uma certa mobilidade. Nesse sistema de suspensão, que é semi-rígido ou diferencial traseiro, que eu vou mostrar também, não é possível você regular. Aqui não tem regulagem. Então, se alguém quiser te cobrar uma regulagem de um carro desse, aí sim não é possível, porque isso aqui já vem gabaritado de fábrica. Ah, mas e se eu bater o meu carro, tiver uma colisão lateral e amassar? Como resolve isso? Com a substituição da peça ou gabaritação da peça. Existem empresas especializadas onde a gente remove o eixo traseiro e leva para fazer um gabarito da peça, aí ele vem com as medidas de fábrica, instala no carro e aí a gente usa aquele aparelho para aferição, só para ver se realmente ficou dentro dos padrões. Mas também precisa, depois de fazer a substituição, passar por um alinhamento de geometria completo para saber se ele foi bem feito. Em que caso que se eu trocar a peça não resolve a cambagem? No caso de danificar a carroceria do carro. Por exemplo, onde ele é preso, existem os pontos de fixações da carroceria, que dependendo da pancada, às vezes a batida é muito forte e acaba mexendo na longarina. Aqui é onde você precisa daquela ferramenta que antigamente era apelidada com ciborgue, ou uma mesa extensora. Tem casos que nem trocando o eixo, o amortecedor, o carro volta a ficar alinhado. Você precisa ir até uma mesa extensora para que ela estique a carroceria do carro e volte a carroceria na posição original. Agora, a gente está com um caso real aqui de um carro colidido. Esse veículo aqui sofreu uma colisão frontal e lateral direita, onde acabou danificando para-choque, para-lama, tudo. Essa parte, sem dúvida, a empresa de funilaria vai resolver tudo. Vai trocar para-lama, para-choque, tudo, vai voltar. E a parte mecânica, como que resolve? Sendo que, nitidamente, aqui ó, a roda veio para trás. Nesse caso, foi alterado o ângulo de cambagem do carro, o ângulo de castra. O que é o castra? O castra é a inclinação do pino mestre. Então essa roda no impacto ela veio para trás, sofrendo danificando toda a parte estrutural da carroceria. Olha o que acontece com o carro quando ele anda desalinhado. Olha o que aconteceu com o pneu. Isso aqui não é uma montagem, é um caso real. Acabou com o pneu, esse pneu já tem que ser substituído. A bandeja de suspensão dobrou. Olha o lado normal como é. Ele é um bumerangue. Aqui não sofreu a colisão, só do lado direito, ela dobrou. Se trocar só essa bandeja resolve? Começa assim. Nós começamos a trocar as peças que visivelmente estão danificadas. No caso, a bandeja de suspensão e o agregado aqui também, se você olhar aqui, o próprio agregado veio para o lado direito. Olha o eixo da homocinética. Isso daqui é um eixo de transmissão, né? É o eixo que transmite o movimento do câmbio para a roda. Ele estourou, ele quebrou e está batendo aqui no agregado do carro, que é o quadro de suspensão. Ele abriu aqui, ó, ninguém soltou. Se você chegar próximo, olha o que aconteceu com a longarina. Ele abriu e entortou por completo. Então, com certeza, esse carro, ele vai precisar desse trabalho que a gente falou. Além do o nosso alinhamento, é a cereja do bolo, é o fim. Aqui começa assim, troca-se todo o sistema de agregado, bandeja, suspensão, amortecedor. E aí, quando a gente for montar esse agregado no carro, o que vai acontecer? O lado que não foi afetado, a gente começa a montar ele por esse lado. Com certeza, a hora que colocar o parafuso desse lado não vai entrar. Ele vai ficar fora, porque imagina o agregado, ele tem o orifício do parafuso, como ele recebeu essa pancada, o agregado vai estar aqui, o parafuso não vai entrar no buraco. E aí, nessa hora, é onde precisa da mesa extensora. Então, a gente não vai trazer a peça para o buraco da longarina, e sim, a longarina vai esticar o carro até ela vir até a peça original. Dessa forma, a gente consegue montar o carro e depois ir para o nosso alinhamento para fazer a geometria de direção. Existe esse modelo mais convencional, mais básico, existe os carros premium, que é a Porsche, e fora a Porsche, você ainda precisa de um scanner para colocar o carro com o sensor de ângulo de direção corretamente. E hoje, a última palavra nos automóveis são o sistema ADAS, que após toda essa calibração, todo esse trabalho, então assim, para vocês entenderem, pegar o fio da meada do começo. Bateu, funilaria, arruma, mesa extensora, todas as peças novas, geometria de direção num aparelho como aquele. Depois, a cereja do bolo é o sistema ADAS. Aí ele é calibrado por um aparelho que chama-se ADAS. Esse aparelho é que vai calibrar o carro para o carro poder frear sozinho, acelerar sozinho. Aquele carro que tem controle de faixa, né, o aviso de faixa que ele endurece a direção e às vezes até corrige o volante do carro, a direção para ele poder andar dentro da faixa. E é assim que funciona o nosso trabalho aqui dentro da oficina, explicando mais tecnicamente para vocês um trabalho de alinhamento. Que ele começa de uma maneira simples e pode ter uma alta complexidade nesse alinhamento. Por isso que tem carro que você alinha 10 vezes, em vários alinhamentos eles não conseguem ter uma diretriz, porque tem que ser passo a passo, corrigido da forma bem
minuciosa e o mais prudente possível.